Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Caminho para a iniciação. Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui iniciando mais um nosso encontro Caminho para a Iniciação, né? Sempre lembrando que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Então, o objetivo é a síntese do conhecimento, né? E de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? Então, o encontro visa também propiciar aos participantes que já estejam no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática, né? Para aqueles que já se encontram no caminho da iniciação, também, o encontro visa trazer para a reflexão o que podemos fazer e realizar para nos elevarmos a um padrão vibracional e evolutivo condizente com aquilo que a lei justa e perfeita planejou para ser desenvolvido pela humanidade no terceiro milênio, na era de Aquário. Então, aí está, então, o escopo, o objetivo do nosso programa, né? Devo dizer também que todos esses encontros que nós temos, nas terças e nos sábados, ficam à disposição no YouTube, né? Como é que se pode acessar? Através do canal 3005. É só no YouTube ou Facebook, digitar canal 3005, está lá todos os vídeos desses encontros que nós realizamos, né? E também, se quiserem, podem entrar no canal que eu mantenho, nos canais que eu mantenho no YouTube, né? Também entra no YouTube e digita Walter Teixeira de Andrade, vai aparecer também as lives que eu faço aqui, né? Que eu participo, né? Aos sábados, assim, às vezes às terças-feiras também, e todas as palestras e entrevistas e trabalhos, né, que eu tenho realizado nesses anos, né? Então, está aí posto essa questão, né? E sempre lembrando que aí está atrás o livro que eu publiquei em janeiro de 2020, né? Aurora dos Deuses no Braço de Ouro. Então, está à disposição para todos que quiserem, né? Pode ser pela e-book, né, na Amazon, né? Ou Amazon, ou então pela Lura Editorial, né? Lura Editorial, ou então pode ser também comprado, pode ser adquirido também através no departamento Moca da Eubiose em São Paulo, né? Todas as quintas-feiras, das 10 às 16 horas, pode ser adquirido esse livro. Muito bem. Então, estamos aí reiniciando, né? Hoje, justamente, o nosso tema, né? O tema é justamente o Eubiose, Ciência da Vida. Apresentamos a primeira parte, a parte 1, no sábado passado, e hoje vamos continuar com a parte 2. A parte 2. Então, vamos iniciar as nossas reflexões a respeito dessa questão, né? Então, falando sobre Helena Petrovna Blavatsky, né? Estávamos falando, né? Essa ligação que existe entre Helena Petrovna Blavatsky e o nosso augusto mestre, o professor Henrique José de Souza, né? Então, dizemos o seguinte: lutando contra um contexto extremamente adverso, Blavatsky cumpriu heroicamente sua missão, mantendo por alguns anos a Sociedade Teosófica nos Estados Unidos, né, da América, país destinado a ser, no século XX, o fiel da balança no conceito das nações. Não suportando, porém, os contínuos ataques das forças adversárias, fez retroceder a Sociedade Teosófica para o Oriente, para a Índia, a cidade de Adyar, na Índia. Ela foi para lá, né? Antes de falecer, sob a inspiração dos adeptos, escreveu a Doutrina Secreta, um marco da filosofia espiritualista, em cuja introdução anuncia o seu sucessor. Então, logo no início do livro 1 da Doutrina Secreta, né, nas páginas iniciais, ela deixou escrito o seguinte texto:
No século XX, um discípulo mais preparado e com qualidades muito superiores poderá ser enviado pelos mestres da sabedoria para dar provas definitivas e irrefutáveis de que existe uma ciência chamada Gupta Vidya, fonte de todas as religiões e filosofias atualmente conhecidas. Bom, evidentemente ela se refere a um discípulo como se refere ao nosso mestre, o professor Henrique José de Souza. Discípulo é uma forma de humildade, né? Os mestres nunca dizem eu sou um mestre, né? Todos nós, diante do Eterno, somos discípulos, né? Somos discípulos do universo, né? Do conhecimento universal, né? Estamos sempre evoluindo, aprendendo, né? Então, os mestres normalmente são bastante humildes em não ficar declarando o que eles sabem, etc. Aliás, o nosso mestre, uma vez ele afirmou, o que me preocupa não é o que eu não sei, mas é o que posso deixar de saber. Então, justamente, ele dá essa tônica da necessidade, do conhecimento, da evolução espiritual e assim por diante. Né? Assim como o HPB fizera no século XIX, em preparação do século XX, esse discípulo mais preparado, que é o nosso mestre, né, claro, né, professor Henrique José de Souza, semearia no século XX, isso, para a colheita semearia no século XX para a colheita no atual. O seu legado é a doutrina eubiótica, né, mantida pela Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, como nós já dissemos, né, o professor Henrique José de Souza, ele segue, é uma continuação do trabalho da KPB, ele segue exatamente a doutrina secreta. Né? Agora, é claro que todos, eles não inventaram isso, né? Nem Blavatsky, nem o nosso mestre, eles não inventaram a doutrina secreta, né? Isso são conhecimentos vindos do eterno, né? Da consciência cósmica, né? Então, aí há milhões de anos, pela eternidade afora, né? Então, todos nós e os mestres também são veículos trazendo esse conhecimento para a face da Terra, né? Então, vamos ver o seguinte: em 1932, veja, 1932, vamos encontrar a Sociedade Teosófica Brasileira com a sede geral estabelecida na cidade do Rio de Janeiro, na época capital política e cultural do país, já com 4 sedes, inclusive em outros estados da União, já em 1932. Em 1944, viu, a matriz transfere do Rio de Janeiro para São Lourenço, em 1944, Minas Gerais, deixando no Rio, como filial, a sede já implantada. Então, aí foi a data de transferência da matriz da Sociedade Teosófica Brasileira para Minas Gerais, São Lourenço. Segundo o professor Henrique José de Souza, a transferência da matriz da então capital do país para a pequenina São Lourenço foram um avanço em sua missão e um marco cíclico que o futuro reconhecerá. Olha que importante esse fato, né? Claro que um fato que não foi o professor que por ele decidiu, ele seguiu as diretrizes da consciência cósmica, né? Do eterno, né? Dos grandes mestres universais, né? Então ele fazia esse trabalho. Né? No ano de 1946, foram iniciadas as obras do Templo de São Lourenço, na Praça da Vitória, Vila Canaã. Em 10 de fevereiro de 1947, foi lançada solenemente a pedra fundamental do Templo de São Lourenço, dia 10 de fevereiro de 1947. No dia 24 de fevereiro de 1949, estando presente o professor Henrique de Souza e familiares, o prefeito municipal e membros da Sociedade Teosófica Brasileira de várias partes do país, aconteceu a inauguração do majestoso edifício em estilo dórico, dedicado à paz universal e ao supremo arquiteto do universo, o Eterno, o Deus único de todas as religiões. A data marcada também para a realização da primeira convenção geral da sociedade. Devo dizer que a data marca também a realização da primeira convenção geral da sociedade, isso que se repete anualmente até os dias de hoje, congregando sócios e amigos do Brasil e do exterior. Então, anualmente é realizada justamente uma convenção geral da sociedade em São Lourenço, todo ano, justamente nessa época, em fevereiro, né? E nessa data, da inauguração do templo, foi a primeira convenção
geral da eubiose realizada, né? Nessa comissão tem participantes do Brasil todo, né? E do exterior também, né? Tudo bem? Então, com o falecimento do professor Henrique Eugênio de Souza, quer dizer, falecimento, a partida dele deste mundo para os mundos superiores, né? Internos, né? Essa partida dele ocorreu em 9 de setembro de 1963. A presidência da sociedade passou para sua esposa e cofundadora da SBE, senhora Helena Jefferson de Souza, que depois transferiu-a ao primogênito do casal, senhor Hélio Jefferson de Souza. Este, em 1969, mudou o nome da instituição para o atual Sociedade Brasileira de Eubiose, mantendo seus princípios e objetivos. Então, esse é o caminho inicial, né? Existem outras fases que aconteceram, nós vamos depois, com o tempo, analisando, né, todas as fases que aconteceram, inclusive quando nós analisamos a biografia do nosso mestre, nós vemos todas as fases que aconteceram preliminares a esse evento, né, que nós estamos citando agora. O termo eubiose é um neologismo, que é uma palavra nova, né, criado de raízes gregas. O prefixo eu significa bem, bom, belo, expressões da verdade, da ética e da estética, ou seja, os princípios que regulam as coisas do espírito ou da mente, da alma ou sentimento, e da forma ou corpo. Bios quer dizer vida, né? Osis significa ação, atividade. Assim, então, a eubiose aponta o esforço para uma vida justa, útil e bela. De fato, conforme o nosso querido professor Henrique Eugênio de Souza, conforme a sua definição, ele nos diz o seguinte: eubiose é a ciência do bem, do bom e do belo. Ou então, eubiose é a ciência da integração do homem com o todo como fator equilibrante. E mais por extenso, nosso professor afirmou o seguinte: eubiose é a ciência da vida, e como tal, é aquela que ensina os meios de se viver em harmonia com as leis da natureza e, consequentemente, com as leis universais, das quais as primeiras se derivam. Essa é a definição, então, bem sintética que o nosso mestre dá a respeito da eubiose. Além do Templo de São Lourenço, existe um templo similar em Nova Chavantina, Mato Grosso do Sul, fundado em 10 de fevereiro de 1976. E outro fundado em 2 de fevereiro de 1967, este um templo obelisco, em forma piramidal, com 22 metros de altura, situado no ponto mais elevado da ilha de Itaparica, na cidade de Vera Cruz, Bahia, bem de frente da capital baiana, Salvador, de modo que à noite, iluminado, serve até de referência para quem cruza as águas da Baía de Todos os Santos. Então, tornou-se um ponto muito visível, né, para quem entra na Baía de Todos os Santos, para todos os navegantes, né? Além de sócios correspondentes em várias partes do mundo, a Sociedade Brasileira de Eubiose tem atualmente departamentos e representações no Brasil, no Chile, em Portugal, na Inglaterra, nos Estados Unidos da América. Sobretudo por suas atividades culturais, é reconhecida como entidade de utilidade pública em vários estados e cidades do Brasil. Entre outras personalidades, a eubiose recebeu em São Lourenço o núncio apostólico Dom Sebastião Baggio, que deixou honrosas palavras no livro de presença do templo, e os ex-governadores de Minas Gerais, Israel Pinheiro, e de São Paulo, Adhemar de Barros. Isso nessa época, né? Aliás, Adhemar de Barros, ele várias vezes visitou o professor em São Lourenço e conversaram longamente a respeito de muitos assuntos, né? O ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek, esteve na Matriz algumas vezes. Esteve na Matriz, em São Lourenço, o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Em 1972, participou de uma cerimônia no templo e proferiu palestra no anfiteatro da sede social sobre a construção de Brasília. Por esse feito, a construção da nova capital no Planalto Central brasileiro, evento este cheio de significado, porém muito criticado pelos seus adversários políticos,
Juscelino recebeu da Eubiose uma comenda da Ordem do Santo Graal, cuja medalha encontra-se no Memorial JK, em Brasília, entre as mais valiosas insígnias conferidas ao grande estadista. Durante a solenidade de entrega, no dia 9 de setembro de 1960, no Palácio da Guanabara, Rio de Janeiro, Juscelino fez a seguinte afirmação. Olha só o que Juscelino falou. No dia 9 de setembro de 1960, quando ele recebeu essa comenda da Ordem do Santo Grau. Então, o JK, como todo mundo o chamava, de maneira bastante interessante, né? JK nos falou o seguinte: dentre as inúmeras manifestações que recebi pela construção de Brasília, nenhuma me tocou mais o coração do que esta, por partir de uma instituição que não se acha vinculada a nenhum grupo político ou religioso, nem possui nenhuma discriminação racial, e por ter sido talvez aquela que melhor entendeu o meu esforço na consecução dessa grande obra. Então, é muito importante. Então, é claro que este trabalho de Juscelino foi muito importante. O nosso mestre sabia, pela ideias da eubiose e pelo destino que a lei universal determina para o país, o Brasil, era necessário a fundação de Brasília, né? Aliás, essa mudança de Brasília já era planejado há muitos anos, né? Há muitos anos, né? O Marquês, o primeiro que deu a ideia para o rei de Portugal para a mudança da capital do Rio de Janeiro para o interior do Brasil foi o Marquês de Pombal, porque ele queria o quê? Proteger a capital do Brasil das invasões, porque nós fomos invadidos, né? Holandeses, franceses, etc., né? E várias invasões, ingleses, né? Então, o Marquês de Pombal ele sugeriu a mudança da capital para o interior do Brasil. Isso ficou. Depois, no tempo de Dom Pedro I, quem tentou realizar esse fato foi justamente o patriarca da Independência, José Bonifácio de Andrade Silva. Inclusive, ele submeteu, no tempo do Império, ele submeteu ao Congresso Nacional, que já existia, né? Ele submeteu um projeto, né, constitucional para que esse evento acontecesse. Mas não foi para frente. Não foi para frente. Mas isso aí é uma coisa que ninguém fala, ninguém diz. Quem deu o nome Brasília foi justamente o patrono da independência, né? O José Bonifácio de Andrade Silva. Ele que sugeriu o nome Brasília. Brasília. Então, isso tem um fato muito importante ligado à função do Brasil como pátria do Avatar Maitreya e berço da nova civilização. Então, é por isso que o nosso saudoso mestre, nosso querido mestre professor Henrique de Souza, determinou que Juscelino recebesse essa comenda da eubiose por ele ter feito um trabalho extraordinário de lei. De lei. Então, nós devemos salientar em várias lives, depois nós vamos ter lives, muitas pela frente, para comentar sobre esse assunto. Brasília será futuramente a capital do mundo material. É lá que vão ser realizadas as grandes decisões de natureza política mundiais. Por mais incrível que se pareça, por mais incrível que pareça as pessoas do dia de hoje, mas isso está determinado por lei. Por quê? Porque o Brasil é o berço da nova civilização. Então, pela eubiose, diz o seguinte, que São Lourenço é a capital espiritual do Brasil, ou do mundo, e a capital material do mundo é Brasília, futuramente, né? Ali terão as grandes decisões internacionais, acontecerão ali. Veja bem, muito importante essa consideração, né? Dezenas de milhares de pessoas já cursaram os graus de formação da escola iniciática do professor Henrique José de Souza. Muitas radicaram-se nas localidades e iam sendo abertas novas sedes, contribuindo para o progresso das cidades eleitas. E todas essas pessoas, de todos os níveis sociais de formação intelectual, distribuídas por lugares dos mais distantes do Brasil e do exterior, vêm trabalhando unidas a longa data, efetivamente, desde a assim chamada Fundação Espiritual da Obra, em 28 de setembro de 1921, no preparo das consciências para o modo eubiótico de vida que há de caracterizar o novo milênio.
Então, nós podemos ver que Brasília está relacionado justamente com essa função do Brasil no terceiro milênio, indiscutível. Isso é irreversível. É irreversível esse fato. Né? E a sociedade brasileira, e o nosso mestre, o professor José Crisouro, ele veio trazer essa tônica do ciclo. Veja bem que poucos falaram a esse respeito, né, pouco de maneira explícita, né, mas de maneira oculta, muitos já falaram. Né? Existe, inclusive, a formação do Quinto Império, né? A formação do Quinto Império. Né? Aliás, nós vamos ter aqui, na terça-feira, uma palestra relacionada a essa questão do Quinto Império. Né? Estão todos convidados. Né? Aí, exatamente, a história do futuro, falando sobre Padre Antônio Vieira, falando a respeito do surgimento do Quinto Império. Isso é uma história que muitos autores abordam e, especificamente, o nosso mestre trouxe esse assunto para a fase, para o estado físico objetivo, né? Dizendo que o Brasil é o berço da nova civilização. Então, estão todos convidados para ver a nossa irmã Lúcia Helena Cordeiro falando a história do futuro, Padre Antônio Vieira, dia 1º de junho, terça-feira, às 20h40. Então, tá bem. Então, continuando, nós vamos ver o seguinte. Vamos ver agora, vamos dar uma análise, vamos começar a fazer uma análise sobre a eubiose, né? Para aqueles que nunca estão vindo pela primeira vez, ou aqueles que já são da eubiose, para ir recordando esses fatos, fazendo uma reciclagem, né, desse conhecimento, é muito importante. Né? O que é a eubiose? Primeira pergunta, né? Afinal, o que é a eubiose? A Sociedade Brasileira de Eubiose é uma instituição de caráter cultural e espiritualista que visa o aprimoramento físico, emocional e mental das criaturas. É considerada de utilidade pública e possui estatuto, linha de conduta e emblema devidamente legalizados, distintos dos de qualquer outra agremiação do gênero. É uma escola de iniciação aberta a todos os que desejam aperfeiçoar-se no campo da cultura esotérica e compor a fração consciente da humanidade, precursora do novo ciclo racial que já se anuncia, que é o do ciclo de Aquários. Destina-se a formar as lideranças que conduzirão os homens a oferecer o seu glorioso porvir. Veja bem o que nós estamos falando, né? Está na definição. Destina-se a criar lideranças que levarão o Brasil para esse majestoso porvir. É o que nós, em outras aulas, dizemos, a criação de uma elite espiritual. Quem vai conduzir o Brasil para esse destino glorioso é uma elite, não é uma elite econômica, social, não é isso. Uma elite espiritual. É nisso que o nosso professor sempre trabalhou, a formação de uma elite espiritual. Né? Foi fundada em 1924 pelo eminente professor Henrique José de Souza, com o nome de Sociedade Mental Espiritualista Dharana, palavra sânscrita, Dharana não é uma palavra sânscrita, que significa o perfeito controle do pensamento. Mais tarde, transformou-se em Sociedade Teosófica Brasileira, para homenagear Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica nos Estados Unidos, em 1875, cuja missão foi a de iniciar a espiritualização do Ocidente, então dominado pelo materialismo bravio, em expansão a partir da Europa, e pelo imperialismo psíquico das relações devocionais. Então, veja bem, claro que nesse tempo, né, no século XIX, houve a introdução do pensamento do positivismo, não falando mal do positivismo, não estamos criticando o positivismo. O positivismo tem o seu lado real, útil para a humanidade. Mas só que é um exagero do positivismo a levar à negação da divindade. Né? Então, no positivismo, não se pode falar em Deus, nem sugerir que nós temos uma origem inteligente no universo. Lá nós vamos ter uma outra live comentando sobre esse assunto, a respeito de um movimento que já existe na atualidade, chamado Intelligent Design, que propõe e estuda justamente a evidência de que existe uma origem inteligente, uma causa inteligente para a origem de tudo que nós vemos no universo. Né? Então, é claro que ela então entrou.
como o positivismo estava dominando muito profundamente a sociedade ocidental, HPB veio justamente para dar esse choque. Esse choque inicialmente foi causado por Allan Kardec, né, com o espiritismo, né? Ele deu aquele choque, dizendo, olha, não é só matéria, existe algo além da matéria, são os espíritos, etc. Depois, ele preparou o caminho para Blavatsky. Blavatsky, então, vem e traz um conhecimento enorme para a humanidade, vindo de fontes dos mundos subterrâneos, né? E dos conhecimentos da Índia, etc. Né? Uma coisa extraordinária, né? Justamente para dar um choque na civilização ocidental, conduzindo o Ocidente para o caminho da espiritualidade. Né? Agora, claro que teve a revide, né? A força contrária, não suportando os ataques desses poderosos adversários, Blavatsky teve que fazer retroceder a sede então, da Sociedade Teosófica para o Oriente, Índia, abortando, por assim dizer, sua missão. Antes, porém, anunciou o sucessor, como nós falamos, né? No século XX, um discípulo mais evoluído e mais autorizado será enviado pelos mestres da sabedoria para dar provas finais e irrefutáveis de que existe uma ciência chamada Gupta Vidya. Né? Então, somente o mestre, professor Henrique José de Souza, se encaixa perfeitamente na profecia da HPB, corroborando e aprofundando e expandindo a obra, né, com as revelações apropriadas ao estado de consciência do ser alcançado pela humanidade no século XXI. Então, isso é muito importante. A eubiose, o nosso mestre segue a linha da HPB, mas muito mais. Ele segue a linha da HPB e a HPB segue a linha do conhecimento iniciado das idades. Então, todos seguem a linha do conhecimento universal. A diferença da ação do nosso mestre é que ele dá uma nova tônica, sintética, objetiva, determinando as características da América do Sul, do Brasil, especificamente do Brasil, como pátria do Avatara Maitreya e berço da nova civilização. Isso a HPB não chegou a falar, não foi a fundo, porque não era o momento. Ela não falou, não porque ela não poderia falar, ou os mestres não quisessem, porque não era o momento adequado para se falar isso no século XIX. Agora não, estamos no século XXI, século XXI, né? Já iniciando o terceiro milênio, né? Então é a hora então de expandir esse conhecimento para todos. É o que o nosso mestre deixou plantado aqui no Brasil e no mundo. Né? Em 1969, atendendo a uma exigência do novo ciclo, a SBE adotou a denominação atual, dando ênfase à doutrina eubiótica, que representa um plano superior no universo teosófico. Visa, em primeiro lugar, desenvolver a infância e a juventude, por serem as prodigiosas sementes da nova era que se aproxima para o mundo. Por isso traz o lema Spes Mestres in Semine, um lema em latim, Spes Mestres in Semine, que significa em latim, a esperança da colheita está na semente. E como programa, o combate ao analfabetismo, não é isso? Aos vícios, aos maus costumes sociais, superstições, fanatismos, à mentira, aos erros e equívocos, onde quer que se manifeste. A eubiose divulga e ensina a ciência esotérica, a boa conduta moral e a renúncia, para que o homem se transforme e encontre a felicidade, que é o sinal, encontra a felicidade, que é o sinal de que está no caminho de Deus, a parte das convicções filosóficas ou crenças religiosas. Não é verdade? Agora, veja bem, nós já falamos isso, né? A sociedade brasileira de eubiose, ela tem cursos aqui em São Paulo e em outros lugares, de alfabetização, né? Gratuitamente a todos, porque realmente ser analfabeto é uma coisa terrível, né? Não podemos ser mais analfabetos, todos têm que ser alfabetizados. A Sociedade Brasileira de Eubiose faz isso, né? E também as crianças, né? Existem uma ordem chamada Ordem do Ararat, né? Que justamente trata das crianças juntamente com os pais, né? Eles não fazem justamente sozinhos, né? Juntamente com os pais, com a adesão dos pais, dando conhecimentos, dando orientação às crianças, práticas iniciáticas para as crianças, justamente preparando as sementes para o futuro, né?
e também divulga todos este... E também é dito que o caminho da eubiose é o caminho da felicidade, né? Da felicidade, né? Então, nós já explicamos isso, né? O que é ser feliz? Ser feliz é justamente ter tudo dentro de si mesmo. Nós temos tudo dentro de nós mesmos, porque temos Deus em nós, somos deuses esquecidos, né? Mas nós, de maneira geral, como ser humano, não utilizamos essas capacidades internas que nós temos. Nós simplesmente ignoramos essas capacidades internas. No momento em que o indivíduo passa a usar essas capacidades internas, o que acontece? Ele não precisa de mais nada. Essa é a felicidade. Então, pela definição eubiótica, transcendental, iniciática, o que é ser feliz? É não precisar de mais nada externo. É isso? É ter tudo dentro de si mesmo. Ou seja, autoconhecimento. O autoconhecimento é a felicidade humana. É o autoconhecimento da felicidade humana, né? Então, esse é uma parte muito importante desse conceito de felicidade. Né? O que significa a palavra eubiose? É um termo de origem grega, prefixo eu significa bem, bom, belo e também verdadeiro. Pois para o gênio estético da Grécia clássica, a harmonia da forma, do sentimento, do pensamento eram atributos da verdade. Isso. Vale dizer, manifestações da divindade no homem. A raiz bios quer dizer vida, bios significa ação, atividade. Portanto, eubiose é ação, atividade, por outra vida boa, útil, equilibrada e bela, numa palavra verdadeira. Ou por outra, viver de acordo com os princípios da natureza, integrando-se nos contextos cósmicos que é a harmonia e o equilíbrio. Um homem equilibrado é um Deus em potencial. Veja bem, olha, pela eubiose, né? E por Jesus, o Cristo também, ele falou, né? Está no Evangelho. Jesus, em uma determinada momento, ele falou: vós sois deuses. Quer dizer, não há mais dúvida a esse respeito. Não? Um homem equilibrado é um Deus em potencial, trilhando a senda da sua autorrealização até o retorno à casa do Pai. Porém, experiente, consciente, como insinua a parábola do filho pródigo. Então, Jesus, o Cristo, ensinou essa volta à casa do Pai justamente através da parábola do filho pródigo. E aí, justamente o caminho da iniciação é esse. O caminho da iniciação, do autoconhecimento, é a volta à casa do Pai. E Deus está dentro, não é um lugar distante do universo, em outra galáxia, não, está tudo dentro de nós. O autoconhecimento é o caminho. Esse é o caminho da iniciação, justamente. Né? O caminho da iniciação é esse, justamente, o autoconhecimento. Agora, a gente pode fazer uma pergunta. A eubiose é uma religião? É isso? Não. A resposta é não. Não no sentido vulgar que se dá esse termo, embora estude comparativamente as religiões, assim como as filosofias e as ciências, para aproveitar o que elas têm de bom. Entretanto, etimologicamente, religião vem do latim religare. Religar. Vem do latim religare, que significa religar. Tornar a unir. Mas religar o quê? A criatura humana é o Criador. Quer dizer, religar a criatura humana ao Criador, do qual se desligou em remotas eras, ao adquirir consciência da sua identidade pessoal ou egoidade, perdendo automaticamente o contato direto com o todo. Não é verdade? Ou ainda, ao nascer, quando o eu divino, alma imortal, o espírito onisciente por natureza, mergulha na obscuridade da existência e se reveste da matéria densa da alma mortal, isso ocultando, por assim dizer, a sua verdadeira essência. Por isso, a eubiose ensina que só há uma religião, que é a busca da verdade, última, única. Só existe uma religião, é a busca da verdade. Né? Um dos seus fundamentos é levar a personalidade a identificar-se com a individualidade, eu superior, ou Cristo interno, fenômeno alegorizado, entre outros, no mito do idílio entre psique e eros. Aí está. Né? A gente vai nos conhecimentos antigos, da antiga Grécia, né? Na mitologia, temos aí o idílio, né? O amor entre psique e eros. Sob esse aspecto, pode-se considerar a eubiose como a religião da sabedoria, a única que conduz à realidade suprema, que é a fonte de tudo. As que não adotam esses entendimentos são religiões dogma.
e podem alcançar apenas parcialmente a verdade. Não a verdade integral, primeira, que está na essência divina. Feliz daquele que pode dizer, como apóstolo Paulo, não sou eu que vive, é o Cristo que vive em mim. Isto é, não é a minha personalidade que me anima, mas a minha individualidade que me dá a vida. Então, isso é muito importante. Eu só quero fazer mais uma observação, uma lembrança. Nós falamos da mitologia de Psique e Eros, e nós temos aqui, próximo a nós, desde o século XVIII para cá, que temos essa notícia, justamente a história da Bela Adormecida, né? Que foi, inclusive, imortalizada em filmes de Walt Disney, né? A Bela Adormecida. A Bela Adormecida é justamente isso, né? Quem é a Bela Adormecida? É a alma, somos nós. A alma é bela, mas está adormecida. Aí, num determinado momento, ela está adormecida, veio um príncipe. Um príncipe. Esse príncipe que é a consciência superior. O príncipe vem e beija a bela adormecida. A bela adormecida, então, acorda. E os dois se casam. É isso? A bela adormecida, a alma se casa com o príncipe, que é a consciência superior. Então, veja, uma historinha para a criança contém uma verdade cósmica. Então, diz na historinha que a bela adormecida casa com o príncipe e eles vivem felizes por toda a eternidade. Olha só. E é isso que acontece. Então, a alma, que é o quaternário, ela se harmoniza com a tríade superior, com o espírito, e isso é por toda a eternidade. É um casamento alquímico, uma união alquímica. Isso é muito importante. Então, ver como as historinhas para a criança não são realmente para crianças. É isso? São para a humanidade. Aliás, podemos dizer que quando a gente diz histórias para a criança, é para a humanidade, porque a humanidade ainda é uma criança, né? De maneira geral, a humanidade ainda é uma criança, está engatinhando, vai ter muito caminho a ser percorrido, né, para o seu desenvolvimento interno, espiritual e assim por diante. Né? Então, se o nosso irmão Carlos Antônio Nascimento tiver alguma pergunta ou alguma consideração. Tem algumas perguntas, sim, professor, mas antes eu quero parabenizar, né? Foi magnífico toda essa explicação até agora, professor. E eu acho que é importante a gente ter em mente, né, que a gente não pode desprezar, né, professor, o verdadeiro sentido do conhecimento, né? Por isso que é importante a gente ter equilíbrio, né, entre o material e o espiritual. E lembrar sempre, né, o corpo é a base para o desenvolvimento espiritual, para o desenvolvimento da consciência espiritual, né? O corpo, a matéria, é base para isso. O objetivo é o desenvolvimento espiritual. Como tem algumas perguntas sobre a primeira parte que o senhor falou, professor, eu acho que o interessante é que nada de toda essa trajetória que o senhor fala, tanto da teosofia com Helena Blavatsky, até o professor Henrique José de Souza, né? Nada é por acaso, né? O professor nasce em Salvador, Bahia, primeira capital do Brasil, vem para o Rio de Janeiro, Niterói, Rio de Janeiro, segunda capital, né, do Brasil, tá? Passa por São Paulo. São Paulo tem uma importância muito grande, né, nessa história toda, e funda a sede da Eubiose na cidade de São Lourenço, né? Tem outra sede na cidade de Nova Chavantina, na região do Roncador, e tem uma outra sede lá em cima, na Bahia, na ilha de Itaparica. E se a gente fizer, professor, uma linha reta entre São Lourenço, Nova Chavantina, e sobe, as duas linhas se encontram lá em cima, em Itaparica, a gente percebe que as duas capitais do passado estão fora desse triângulo, e Brasília está inserida nesse triângulo. Não é magnífico tudo isso, professor? Exatamente. Né? Exatamente. E a gente percebe que tudo isso já foi uma coisa idealizada há mais de 100 anos da fundação de Brasília. Então, parece que a história está se concretizando, né? Dá essa sensação para a gente, né? De a história se concretizando. E professor, a gente tem uma pergunta, assim, que na verdade são duas perguntas, né? Deixa eu ver aqui, da Maria Tereza Ruiz de Oliveira. Isso, eu queria responder essa pergunta. Eu estava de olho nela. Isso. Ela faz duas perguntas
numa só, professor. Sim. Juscelino era o iniciado? Ele tinha consciência de sua grandiosa missão? Muito bem, veja bem. Vamos ver. Em 1972, Juscelino esteve em São Lourenço, é isso? Participou Hum, de rituais no templo, né? Fez uma palestra. Ele fez uma palestra no departamento da Biblioteca São Lourenço, uma palestra magnífica, existe até em livros publicados, né? Então, ele conta toda essa história, né? Dessa missão que ele teve, né? Eu quero dizer que ele, na verdade, isso o nosso mestre nos afirma, que, na verdade, existiam dois Juscelinos, né? Existe um na face da Terra e outro que veio dos mundos internos, veja bem. Isso o nosso mestre nos afirmou. Houve uma troca, num determinado momento, houve uma troca dessa consciência dos mundos subterrâneos com esse Juscelino que estava na Terra, justamente para dar a força suficiente dos mundos subterrâneos para a fundação de Brasília e assim por diante. E o próprio Juscelino, dizem que Juscelino foi um faraó, né, a reencarnação de um faraó. Na verdade, o nosso mestre diz que Juscelino, isso em Revelações, ele diz que Juscelino realmente não é a reencarnação de um faraó. Ele é a reencarnação de um arquiteto de um faraó. Ele é a reencarnação de um arquiteto de um determinado faraó que construiu a capital do Egito. Eu, na minha consciência, eu entendo que é Akhenaton, né? Que o Akhenaton construiu. A cidade de Akhenaton, né? Que era a cidade tornou-se capital do Egito, né? Então, eu entendo, por isso que o nosso mestre nos contou, que Juscelino participou desse processo todo. E nós vemos que também Brasília ela tem um perfil esotérico muito forte, né? Aliás, a planta de Brasília é uma ave, né? Ave, né? Então, pela eubiose, nós sabemos que é uma referência à ave de Ibis. Ibis egípcia, é Ibis egípcia, né? Uma ave, que é a forma de uma ave, né? E a estrutura piramidal é muito constante em Brasília, né? Inclusive, a, a igreja de Brasília, a principal, né, de Brasília, tem uma forma esotérica muito importante, né? Então, todos aqueles que trabalharam ali, junto com o Juscelino Kubitschek, tinham uma relação com o Egito, né? Então, essa é a resposta que eu dou para a nossa irmã, que ele foi trocado por vezes, né, para realizar esse trabalho, porque ele fez um trabalho de lei. Ele fez um trabalho de lei. Eu só quero dizer o seguinte, olha, eu só vou fazer uma informação. Quando ele começou a sua campanha para a presidência da República, né, deve ser em 1959, né, bom, 58, se não me engano, né? Então ele começando a sua campanha justamente lá em Goiás, numa determinada cidade, né? E ele nessa cidade, na primeiro comício, antigamente era muito importante o comício, tinha palanque, comício, né? Hoje não é mais. Comícios, palanques, né? Então ele fez o primeiro comício dele lá na cidade, numa determinada cidade, né? Então ele afirmou, isso ele contou em São Lourenço, ele afirmou o seguinte, que ele iria seguir rigidamente a Constituição brasileira. Ele iria seguir rigidamente a Constituição brasileira. Então, no meio do povo, um cidadão levantou o braço, né? Um cidadão levantou o braço, ele é um cidadão conhecido na cidade, né? E perguntou: doutor Juscelino era médico, né? Doutor Juscelino, se o senhor vai seguir a Constituição, então o senhor vai mudar a capital do Brasil? Porque estava na Constituição. Desde as ideias do patriarca da independência, né? Estava no processo de Constituição essa ideia da mudança da capital. E o Juscelino Kubitschek contou lá em São Lourenço que na hora ele recebeu um choque, levou um choque. Aquele cidadão, se o senhor vai cumprir a Constituição, o senhor vai mudar a capital do Brasil, porque isso está na Constituição. Então, Juscelino respondeu na época, sim, eu vou mudar. E Juscelino contou que no projeto de governo dele, que ele estava mostrando ali, no projeto de campanha, não estava incluída a mudança da capital. Olha só, ele não havia incluído de início a mudança de capital. Mas naquele momento, que nem o nosso mestre diz, nada acontece por acaso. O cidadão levantou a mão, claro que ele foi veículo do Eterno, ele foi veículo das forças superiores, e falou para o Juscelino se ele ia mudar a capital. E o Juscelino não teve saída. O Juscelino disse que tremeu de cima a baixo, e descontou em São Lourenço, e mudou a capital, porque era a missão dele, uma das missões dele. Né? Então, isso é muito importante, a gente vê que nada acontece por acaso. Né?
Nada acontece por acaso. Não. Então, isso é muito importante, essa história do Juscelino. Então, essa é a resposta que eu posso dar para... inclusive, nesta reunião, ele contou que ele esteve no Egito, e uma vez ele esteve no Egito, e visitou a pirâmide de Saqqara. A pirâmide de Saqqara, que é uma pirâmide que é muito misteriosa, tem um mistério muito grande. E ele contou que, quando ele ficou diante da pirâmide, ele sentiu um tremor dentro dele, no coração, no corpo, porque ele estava diante de algo que ele tinha ligação, alguma ligação ele tinha. Então, ele declarou isso em São Lourenço. Então, ele não estava aí por acaso, né? Ele veio com essa missão. Foi por isso que o nosso mestre determinou que ele recebesse a comenda, porque ele fez um trabalho de lei. Brasília, a construção de Brasília foi um trabalho de lei e será a capital material do mundo dentro de algum tempo, não é isso? E temos que trabalhar por isso, né? Nós temos que trabalhar, porque trabalhar por isso é trabalhar pela obra do eterno na face da terra. Não que o Brasil seja melhor do que todo mundo. Não vamos dizer assim, o Brasil é melhor do que... Não, pelo contrário. O Brasil é igual a todos. Mas aqui no Brasil deve florescer essa ideia do amor universal, do perdão, da convivência pacífica. Isso deve se originar no Brasil. Tem que nascer no Brasil, por determinação do eterno, da lei cósmica, né? Da lei universal. Então, essa é a resposta que eu posso dar para a nossa irmã Maria Tereza Ruiz de Oliveira. Tem mais alguma pergunta? Tem sim, professor. Muito bom, viu, professor? E tem um comentário do Júlio que diz o seguinte: eubiose é um embrião de algo muito grandioso que vai além da teosofia, que é, ao fim, o leito por onde navegamos. Exatamente, exatamente. É algo muito grandioso, que vai além do nosso entendimento humano, né? Olha, vamos dizer o seguinte, olha, vamos ser bastante humildes, né? Relembrando Sócrates, né? Tudo que sei é que nada sei. Na verdade, nós não sabemos nada, sabemos algumas coisas, alguns elementos de superfície, né? Então, a eubiose é uma coisa muito profunda. O ensinamento da HPB é algo muito profundo. Foi nos dado apenas algo que cabe na nossa cabeça. E mesmo assim é difícil, né? Os mestres, HPB e o professor Henrique de Souza trouxeram conhecimentos que, evidentemente, cabem na nossa cabeça. Eles não podiam falar de um conhecimento que não cabe na cabeça, seria inútil, né? Mas, mesmo assim, com esse conhecimento que eles julgam que cabe na nossa cabeça, é difícil de entender. A pessoa precisa se dedicar. Mas, realmente, a eubiose é um embrião de algo muito grandioso que vai além da teosofia, porque traz... Então, o nosso próprio mestre diz que a eubiose é teosofia posta em prática. Olha só, eubiose é teosofia posta em prática. Ou seja, o que é pôr teosofia em prática? É trazer a obra do eterno para a face da terra. Essa é a nossa missão. A nossa missão é trazer para a face da terra a obra do eterno. Essa é a missão, né, do ser humano, né? Indiscutivelmente. Então, realmente, o nosso irmão Júlio tem razão. Perfeito, parabéns. E o senhor comentou sobre Sócrates e ele faz um comentário sobre Platão, professor. Sim, sim. Quem reuniu os conhecimentos metafísicos num arcabouço harmonioso, dando-lhe o nome de teosofia ou sabedoria de Deus, foi Platão. Então, exatamente, o Platão teve uma enorme... O Platão teve uma ação extraordinária, extraordinária. Aliás, veja bem, nós podemos até distinguir diversos níveis de consciência, né? Entre Platão, Aristóteles, Sócrates, Platão, Aristóteles, né? E depois o Grande, né? O Alexandre o Grande, né? Vamos ver se interessante. Então vamos analisar. O Sócrates, ele tinha uma consciência átmica, ele tinha uma consciência crística. Olha só, não se diz, ninguém fala isso, mas o Sócrates tinha uma consciência crística. Ele se dava em holocausto, ele se dava para o ser humano de uma maneira crística, amorosa, né? Depois, abaixo dele, vem o discípulo dele, que é Platão. Então, Platão, ele já trabalha no nível justamente do mental concreto, do mental abstrato e de Budi. Então, o que ele fez?
Olha só que interessante. Sócrates era analfabeto, mas era sábio. Era sábio. Era analfabeto. Nunca não escrevia nada. Quem escreveu foi Platão. Então, Platão baseou-se nas ideias de Sócrates. Claro que Platão era um mestre, é um mestre, né? Mas ele agia justamente nesse nível, no nível abaixo, justamente entre mental superior, abstrato, e Budi, que fez um trabalho maravilhoso, sedimentando todo o conhecimento para em direção do futuro da raça humana. Depois, abaixo de Sócrates, de Platão, vem o seu discípulo, que é Aristóteles. Aristóteles já é um pouco diferente, tem uma característica diferente. Ele está baseado justamente no mental concreto. Mas um mental concreto muito elevado, não um mental concreto fútil, não, concreto elevado. Tanto que ele é a base da ciência. Isso. Já naquele tempo, ele foi a base do pensamento científico, né? da lógica. Ele introduziu a lógica aristotélica. Ele introduziu, né? Até hoje se estuda a lógica de acordo com Aristóteles. Né? Mas ele nunca foi um iniciado. Ele nunca fez iniciação. Ele não foi ao Egito. Platão foi. Só Aristóteles não foi. Então ele não tinha esse. Mas ele tinha uma ideia da metafísica. Ele já ensinava não só a física, mas a metafísica. Ele já tinha um caminho em direção dos planos superiores. E depois, abaixo, tem o quê? Alexandre o Grande. É isso? Alexandre o Grande, que não foi discípulo de Aristóteles, foi aluno. O Aristóteles foi professor de Alexandre. Alexandre não era ele não fez o caminho da iniciação, mas ele fez a parte física, a expansão desse conhecimento do mundo grego para todo mundo, que se chamou helenismo. Né? Existia o conhecimento helênico, depois, os livros de filosofia falam isso, né? Justamente a fase do helenismo. E o helenismo foi propagado por Alexandre o Grande. Então ele teve essa missão, através da força, da guerra, de exércitos. Mas ele fez um trabalho de lei. Então a gente vê que nesses 4 elementos, 4 consciências, né? Sócrates, Platão, Aristóteles e Alexandre, a gente vê a lei vindo lá de cima e vai se projetando, mas até chegar na face da Terra. É uma coisa maravilhosa. Esses 4 elementos dão uma visão nítida da ação da lei nesse sentido. Então, nosso irmão Júlio tem razão, sim. Platão ele foi um grande sintetizador de todos esses conhecimentos e deu a base desse conhecimento que é pleno até hoje, né? Nos enche a nossa espiritualidade de enormes conceitos e ensinamentos de enorme valor esotérico. Né? Muito bem. Então, vamos continuar, então, Carlos? Vamos continuar, então. Tem muita... Vamos, professor. Agora, então, tem uma outra pergunta. Veja bem, tem uma outra pergunta aqui. Já respondemos, a eubiose é uma religião? Já respondemos isso aí, né? Já respondemos. Agora, outra pergunta. A SB é uma escola livre? Outra pergunta. A SB é uma escola livre? Sim. A resposta é sim. Menos para os atos dissolventes e contrários à moral. Digamos, a eubiose como doutrina, pois não aceita nem permite manifestações de caráter desagregador, nem dogmatismos religiosos, considerados véus lançados sobre a sabedoria iniciada das idades. Nem a prática dos chamados poderes psíquicos, pois os tem como manifestações de atraso, atentatórios da evolução humana, visto pertencerem ao estado de consciência da própria infância emocional e mental da espécie. Então, não é simplesmente... Não falando mal da mediunidade, nós já conversamos isso, mas a mediunidade como forma de distração, a mediunidade irresponsável, vamos dizer assim, né? É contra a mediunidade irresponsável, é contra, não? Ou seja, sujeitos, aqueles que se entregam de corpo e alma a consciências incorpóreas para serem veículos, sabe lá do que, né? Então, são indivíduos que se fazem autômatos, né? Os médios irresponsáveis. São indivíduos que se fazem autômatos da vontade alheia, quer seja de encarnados ou de desencarnados, tornando-se instrumentos de manifestações levianas que nada têm a ver com o valor evolucional. Trata-se, pois, de uma sociedade independente, constituída de livres pensadores. Veja bem, uma sociedade independente, constituída de livres pensadores, responsáveis, na extensão da palavra, pelo que fazem e promovem. É eclética,
buscando a verdade onde quer que se manifeste, sem as barreiras do pensamento, do preconceito religioso, filosófico ou científico. É sincretista ou harmonista, pois busca a suprema síntese filosófica por considerar que todas as verdades com espírito conciliador de quem vê nela parcelas ou fragmentos da verdade única. É analogista, por adotar como método de estudo a chave hermética de que o que está embaixo é como aquilo que está em cima. Isto é, as leis naturais são reflexos ou derivações das leis universais. E essas, por sua vez, derivações da lei única, que a tudo e a todos rege. A Bíblia afirma o mesmo ao dizer que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Obviamente, não no aspecto puramente material, mas por ter sido a criatura constituída, tendo por modelo a forma arquetipal, determinada pela lei única. Enfim, a eubiose é uma escola livre por induzir o homem comum à autocrítica, que o conduzirá à superação ou à consciência superior, fazendo dele, por esforço próprio, um ser integral, dotado de genialidade. Então, nesse item, nós vemos, então, que nesse item que nós abordamos, nós vemos que a eubiose é constituída por livres pensadores. Agora, existe um grande problema da definição. Aliás, eu tenho uma live que eu vou apresentar sobre, justamente, uma palestra sobre o que é ser livre pensador. Não é isso? É difícil a gente ver no conceito comum, né, mesmo na ciência acadêmica, uma definição correta do que seja livre pensador. Então, geralmente diz o seguinte: livre pensador é que fala o que pensa, que é livre da opinião dos outros. Olha só, a definição mais comum. A definição mais comum, vulgar. Livre pensador é aquele que é livre do pensamento dos outros. Mas não é somente isso. Isso é apenas a metade da verdade. Livre pensador é aquele que é livre do pensamento dos outros e livre das suas próprias convicções erradas, dos seus próprios preconceitos, dos seus dogmas, não é isso? As suas distorções de pensamento e de consciência. Né? Então, ser livre pensador é ser livre do que está fora e ser livre daquilo que está dentro dele também, de forma ainda primitiva. Isso é o livre pensador. E esse livre pensador só surge através do quê? Do autoconhecimento. Então, é eclético. É eclético por quê? O que a eubiose faz? Devemos estudar tudo. É isso? O ecletismo. Então, a pessoa diz assim: eu entro na eubiose, agora só vou ler livros da eubiose. Não, não é isso. Não é isso que a eubiose ensina. A pessoa entra na eubiose, vai fazer seu curso e tem que ler de tudo. Agora, somente isso o nosso mestre fala. É necessário tomar cuidado com a fonte que está sendo lida. Isso não é bom a pessoa ler qualquer tipo de livro. Tem que ler livros de boas fontes, boas referências, de mestres, que tragam alguma instrução para nosso desenvolvimento interno. Não adianta ler livros que vai falar bobagens e leviandades, isso aí é perda de tempo, só vai nos causar prejuízo. Então, é muito bom ser eclético, mas selecionar a literatura que vai ser lida. Isso é muito importante, né? E depois, sincretista. Sincretista. Olha, quer dizer, sincretista quer dizer fazer uma síntese de todos os movimentos religiosos. Eu não estou dizendo fazer uma mistura. Não é mistura. Não é mistura. Cada um deve seguir o seu caminho iniciático. Né? Então, o espiritismo segue o espiritismo, a eubiose segue a eubiose, a maçonaria segue a maçonaria. Não adianta reunir tudo e misturar tudo. Não, misturar não. Cada um deve seguir a sua tônica. Isso é importante. Cada ser humano, no seu estágio evolutivo, tem uma tônica. Tem uma tônica, não é verdade? Então, tem pessoas que têm tônica do pensamento religioso, por enquanto. É isso. Depois, mais tarde, ela vai ter uma tônica do pensamento iniciático. Agora, o nosso mestre, ele diz que nós não devemos ter preconceitos. Inclusive, pela ideia do sincretismo, o nosso mestre prega, sempre pregou a necessidade de formação de uma frente única espiritualista no Brasil. Olha só o que ele pregava, hein? Formação de uma frente única espiritualista, de todos os movimentos espiritualistas, promovendo o ser humano em direção de uma nova estado de consciência, uma nova civilização. Né? Então, isso é muito importante, essa questão. E também, o que nós vimos também é a analogia. Isso é uma das ferramentas da eubiose, a analogia. Isso. Eu já falei, nós já falamos disso anteriormente. Né? Se vocês me perguntaram o que é Deus,
Eu não sei responder o que é Deus. Como é que eu vou responder o que é Deus, na sua essência, se eu não tenho essa consciência ainda, né? Tem muita gente que diz que entende o que é Deus. Eu não entendo. Agora, por que eu não entendo? Porque eu não desenvolvi ainda a minha consciência deística dentro de mim. Eu estou ainda preso à minha personalidade, à minha condição humana. Mas isso não impede que eu tenha uma visão premonitória do que seja Deus. Aí entra a analogia. Entra a analogia, né? Então, nosso mestre diz: nada acontece por acaso, a lei é justa e perfeita. Aí entra a analogia. Ora, se a lei é justa e perfeita e ela provém de Deus, então eu posso logo deduzir que, se eu não sei que é Deus, mas eu sei que o ponto de origem da lei justa e perfeita é justa e perfeita. Perfeito? Então, por analogia. Então, o que está embaixo é como aquilo que está em cima. Então, a gente pode fazer esta. É uma das leis herméticas. Né? E nos ajuda o entendimento de todo esse processo. Veja só como é importante no processo iniciático o entendimento de todas as particularidades. Vai nos dando o quê? O entendimento e vai nos libertando o quê? Dos preconceitos, das ideias preconcebidas e nos dá a capacidade do livre-arbítrio também, né? E foi dito também que o processo da iniciação é um processo de formação do livre-arbítrio, pleno livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio não é uma doação da divindade, é uma conquista do ser humano. Cada um tem que conquistar a plenitude do seu livre-arbítrio. E a humanidade atualmente não tem livre-arbítrio. Na maioria do ser humano não tem livre-arbítrio. Ele segue a cabeça dos outros. Veja bem, olha só, a gente vê frequentemente, em grande parte da humanidade, segue a cabeça dos outros. Uns falam umas coisas, certas ou erradas, e todo mundo segue. Ninguém pensa por si mesmo. Então, esse justamente é ter o livre-arbítrio de um livre pensador. Somente pode ter livre-arbítrio um livre pensador. Na verdade, somente pode ter livre-arbítrio aquele que já esteja no caminho de ser um livre pensador. Então, eu passo para perguntas, já falou mais um pouco, vamos ver aí se tem mais alguma pergunta relativamente a esses assuntos tratados. Então, professor, tem um comentário que eu acho bem pertinente, interessante, da Maria Tereza Ruiz de Oliveira. Sim. Ela diz o seguinte: a eubiose é todo um coroamento de conhecimentos de que a humanidade necessita para viver na nova era de Aquários. Exatamente. A eubiose, ela tem os ensinamentos do nosso mestre, professor Henrique Souza, ele dá uma visão de tudo aquilo que a humanidade deve fazer para justamente entrar numa era de Aquários, de maneira prática. Veja bem, de maneira prática. Por isso que ele diz, eubiose é teosofia posta em prática. E tem que ser a prática. O nosso mestre teve essa função. Ele tem essa função de trazer tudo isso para o mundo objetivo. Porque somente no mundo objetivo que nós realizamos o processo de evolução. É isso? Veja, ninguém evolui no astral, no mental superior, não. Todo indivíduo, para evoluir, ele tem que estar encarnado num corpo físico denso. Essa é uma verdade indiscutível. Os irmãos espíritas falam isso também. No espiritismo tem essa noção. Né? Isso é uma noção que faz parte do espiritismo. Né? Então, veja bem, todo indivíduo, para evoluir, ele tem que reencarnar. Ele tem que estar num corpo físico. Ou seja, ele tem que vencer as limitações físicas em direção da sua liberdade espiritual. Tanto que Siddhartha Gautama, o Buda, ele se iluminou não no astral, nem no mental superior, não. Ele se iluminou encarnado, no corpo físico. Foi necessário ele nascer num corpo físico denso, vencer todas as limitações e se iluminar. Jesus, o Cristo, também, ele não podia fazer o trabalho no mundo superior, ele teve que vir para a face da Terra. E teve que superar as suas limitações também. Né? Eu não estou falando do Cristo, estou falando de Yoshua Ben Pandira. Ele teve que superar as suas limitações. Tanto quando ele esteve no deserto durante 40 dias, o Evangelho diz que ele venceu o diabo. Né? Mas não, ele não venceu o diabo, ele venceu a si mesmo. Ele superou as suas limitações. É isso? Então, ele veio, aí fez a sua missão. Dos 30 aos 33 foi maravilhosa aquela missão do nosso grandioso mestre Jesus o Cristo, né? Yoshua Ben Pandira. Então, realmente, a eubiose é um coroamento desse conhecimento
na parte prática, principalmente, que a humanidade necessita para viver uma nova era de aquários, indiscutivelmente. É claro que está na semente, a semente foi lançada, mas com o tempo essas sementes vão frutificar e a humanidade, inevitavelmente, vai ter que ter todo esse conhecimento para atingir o seu objetivo evolutivo, indiscutivelmente. Essa é a resposta. O professor, Pois não. tem uma sequência aqui de perguntas e respostas iniciada pela Maria Tereza Oliveira Ruiz, Sim. sobre a albiose. Ela oferece cursos de iniciação gratuito ou somente curso de alfabetização? Não, ela oferece curso de alfabetização gratuito e curso de iniciação gratuito também. É gratuito. Agora, a pessoa pergunta assim, ó, vamos esclarecer? Vamos esclarecer? Eu vou dar um esclarecimento agora. A pessoa pergunta, mas no curso da iniciação eu tenho que pagar uma mensalidade. Eu vou pagar uma mensalidade. Isso é verdade. O peregrino tem que dar uma mensalidade. Mas essa mensalidade não é do curso. O curso é gratuito. Essa mensalidade, uma pequena mensalidade, para a manutenção do departamento. Isso é o departamento onde está da aula, né? Toda a instituição, tem que manter, porque tem água, luz e tudo de manutenção. Mesmo agora com a pandemia, o departamento está lá, está parado, mas tem despesa de imposto, tem o aluguel, tem isso, né? Então, quando se paga a mensalidade da glose, não é pelo curso, o curso é gratuito. Paga-se uma pequena parcela para a manutenção das despesas físicas, né, da sociedade. Né? Então, isso é importante. Mas tanto o curso de alfabetização é gratuito e o curso de iniciação é gratuito. Tudo bem? Isso é importante. O que se paga é justamente para a manutenção do departamento. A gente tem um comentário da Ana Cristina Araújo, que ela fala o seguinte, professor, o autoconhecimento é importante, assim como o conhecimento das leis universais, pois levam à consciência, sabedoria e à transformação. Exatamente, o autoconhecimento. Quando eu falo das leis universais, estou falando de Deus, né? Da projeção. A lei universal é uma projeção da consciência de Deus. Né? Na verdade, vamos dizer, o que eu entendo, a lei universal não é Deus, simplesmente. É uma projeção de Deus. É a consequência, né? Da consciência divina, né? Que eu não entendo. Está muito do eterno. Né? Eu vou entender o eterno? Não sei, não tenho condições de entender o eterno. Mas eu sei as suas projeções. E as leis universais são justas e perfeitas. Então, o autoconhecimento é justamente esse mergulho que nós damos dentro de nós mesmos, mais do que isso, dentro do nosso Deus interno. Nós temos Deus dentro de nós. Então, o processo de iniciação é um mergulho que nós damos dentro da nossa consciência deífica. Aí começamos a entender as coisas. E as coisas vão clareando. E a gente vai obtendo o domínio de nós mesmos e o domínio das coisas externas também. Então, o nosso mestre diz, o professor Henrique José de Souza, ele diz, o nosso mestre professor Henrique José de Souza, pronunciando bem o nome dele, ele diz que quem domina a si mesmo, a lei se torna dócil a ele. Olha só que interessante, né? Quem domina a si mesmo, ele passa a dominar a natureza. Isso é fundamental. Veja assim, a amplitude do entendimento, do autoconhecimento, da iniciação. Né? Aí surgem os adeptos, os seres de hierarquia, eles têm domínio sobre as leis da natureza, né? Lidam isso com bastante facilidade. Por quê? Eles têm domínio da sua própria interioridade, da sua própria natureza interna. Então, a nossa irmã, ela falou bem, isso é verdade. E, professor, que fique bem claro que a própria vida já é uma iniciação, tá? Mas como o próprio professor Henrique José de Souza mesmo diz, os mestres vêm antes para abrir o caminho. Então, fica mais fácil, né, a gente pegar todo esse conhecimento que já está passado, né, para a gente buscar e refletir sobre isso, né? Porque todo mundo tem o livre-arbítrio de aceitar o conhecimento e praticar esse conhecimento. Não é isso, professor? Exatamente. Agora, na sequência dessa última pergunta que a nossa irmã falou a respeito da lei universal, a gente tem uma outra pergunta. Em que princípio a eubiose se assenta? Já faz parte dessa pergunta, viu?
A eubiose se assenta na lei universal da evolução, da transformação. As leis do karma, reencarnação, livre-arbítrio e determinismo são os principais e sábios princípios universais que regem os destinos das criaturas e as impelem à evolução, para que se façam cada vez melhores. Olha só que importante. Agora tem uma outra pergunta que a gente pode fazer. O que vem a ser livre-arbítrio? Olha só, essa resposta é dada pela ciência acadêmica, pela psicologia, etc., mas de maneira incompleta. Eu já pesquisei em diversas fontes, é de maneira incompleta. Não é de maneira completa como é dada pela ciência iniciática. Né? O que vem a ser livre-arbítrio é o exercício da vontade própria, da liberdade de decisão. Quando alcançamos o estágio mental em que formamos a consciência de praticar um bem ou um ato condenável, não é isso? E quando sabemos que agimos de modo livre, positivo ou negativo, então estaremos sob esta lei, que nos debita pelas más ações, sentimentos e pensamentos, e nos credita pelas boas, amores, benefícios, pensamentos. Por exemplo, aquele que faz mal ao semelhante gera para si um karma, evidente. Depois, se pratica um bem de mesmo valor, pode anular o débito inscrito em seu livro do destino. Se não anular, terá de resgatar a dívida nas mesmas proporções. Portanto, devemos ser cautelosos com os atos, palavras, emoções e pensamentos que afetem favorável ou desfavoravelmente a nós mesmos ou a nossos semelhantes. Olha que responsabilidade, né? A eubiose considera essencial e leva muito a sério a expressão do mestre Henrique José de Souza, seu fundador, que disse: só se serve a Deus servindo à humanidade. Pronto. Para servir a Deus, tem que servir à humanidade. Né? Então, aí tem uma coisa. Por isso que aí tem a questão do livre-arbítrio, é muito importante para esse entendimento. Né? Que o livre-arbítrio não é simplesmente o indivíduo. Ele não recebe isso da divindade, é desenvolvido. Ele tem que desenvolver o livre-arbítrio, agir permanentemente através das suas próprias decisões. Né? E isso a humanidade não tem. A maioria da humanidade ainda não tem o exercício do livre-arbítrio. Né? Aqui eu vou. Nós temos mais uma pergunta aqui, agora nós temos em seguida a questão do karma, da reencarnação, mas como são extensões, são assuntos mais extensos, né? Eu vou deixar para a próxima reunião, vai ser Eubiose, Ciência da Vida, parte 3, porque vai ficar muito. Já estamos volta às 5 para as 10. Então, nós vamos fazer umas considerações finais a respeito do assunto que nós abordamos, para dar a finalização. Ou se o Carlos do Nascimento quiser dar alguma informação também. Eu acho que o senhor foi bem abrangente em relação à história, à trajetória do professor, né, do Henrique José de Souza, e eu acho que o senhor deu uma ideia muito importante da eubiose, né, como fonte de conhecimento, de estudo, né, e é importante, eu acho, que as pessoas terem isso em mente. O conhecimento ele não chega para a gente por acaso, né? Ele chega porque a gente tem necessidade de ampliar esse conhecimento. Então a gente tem que abraçar toda essa oportunidade para a gente poder ter um estado de consciência mais elevado, né, professor? Exatamente. Aquilo que eu falei a respeito, quando a pessoa domina a si mesmo, ela domina a natureza, Jesus o Cristo falou isso. Não é isso? Só que ele falou de uma maneira da tônica do ciclo. Olha o que o Jesus falou, ele falou uma determinada, está no Evangelho. Ele disse assim: se tiverdes fé, falareis para essa montanha, montanha, mude para lá, ela muda. Está no Evangelho. Jesus falou isso. Se nós tivermos fé, a gente fala para uma montanha, 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 mude de lugar, ela muda. Quer dizer, é uma maneira simbólica de afirmar que aquele que domina a fé que Jesus significa, é o autoconhecimento. Ele não falava abertamente, porque a humanidade não estava preparada ainda para entender isso. A humanidade não estava preparada ainda para entender isso. Então ele falava de fé. Falava de fé. Fé significa, o que é a fé? No sentido de que ele diz, é justamente o conhecimento de si mesmo. Né? Lá nós vamos ver, a gente vê que o primitivismo, o cristianismo, foi muito baseado na gnose, no conhecimento gnóstico. Né? Então, aí tem toda uma série de afirmações, né?
inclusive a grande obra Piscis Sofia, né? Nós vamos analisar também, nós vamos ter uma live sobre o ensino da gnose, a Piscis Sofia, né? Então, a Piscis justamente é a parte humana, a Sofia é a parte superior. Então, quando Jesus falava da Piscis, da fé, quando ele falava da fé, ele se referia à parte da Piscis. Mas a Sofia é o conhecimento, a sabedoria, né? Então, justamente, quando o indivíduo tem fé, mas de uma maneira mais avançada, quando ele se torna um sábio, ele diz, montanha, muda de lugar e ela muda. Não é verdade? Então, ser sábio é justamente ter um livre-arbítrio perfeito, né? E ter um perfeito liberdade de pensar, ser um livre pensador, né? Isso aí somente um adepto tem. Somente um adepto, nós vamos ter live falando sobre a questão dos adeptos, né? Somente um adepto tem isso, mas nós estamos a caminho disso. É inevitável. Uma coisa importante, a evolução humana é inevitável. Todos atingirão, conforme Jesus falou, todos voltarão à casa do Pai. Todos voltarão à casa do Pai. É só que cada um tem um caminho. Tem um caminho. E nesse caminho, às vezes, tem agruras, tem agruras, tem provações, porque é necessário essas provações, né? Porque o próprio Siddhartha Gautama ele fala, quando não há sabedoria e predomina a ignorância, vem o sofrimento. Pronto. Na verdade, a humanidade sofre por quê? Porque é problema político, financeiro, qualquer. Tem muita gente que aponta o sofrimento da humanidade dando várias razões, mas a única razão admissível, que é a verdadeira, é essa. A humanidade sofre por causa da ignorância. Siddhartha Gautama Buda. Na medida que o ser humano se liberta da ignorância e torna-se um sábio, ele deixa de sofrer. Esse é o caminho da iniciação. Esse, então, é o caminho da iniciação da eubiose, né? Trazer a felicidade ao ser humano. O que é ser feliz? É conhecer a si mesmo, não precisar de nada externo, ter tudo dentro de si mesmo, ou seja, viver plenamente a sua consciência divina. Vós sois Deus, Jesus falou. Então, é isso que nós devemos caminhar nesse sentido. Veja a abrangência desse entendimento trazido pelo nosso mestre, o professor Henrique de Souza. Ele não falou nada de novo, isso não é novo. Nenhum mestre fala nada. Olha, veja bem, nenhum mestre fala nada de novo. Não, é sempre o conhecimento iniciado das idades. O que diferencia os mestres é a tônica do ciclo. Isso o nosso mestre deixa bem claro. Eu, antes do mestre, eu não tinha essa visão. Né? Foi com o mestre que eu disse, é verdade, a tônica do ciclo. A diferença, não existe mestre maior ou menor. Todos são mestres, grandes mestres. Né? Porque no universo não existe assim um grande, um pequeno. Não. Todos trabalham universalmente pelo eterno. Mas existe a tônica do ciclo. Então, Moisés falou com a tônica pertinente ao ciclo. Depois, Jesus falou com a tônica pertinente ao ciclo. HPB veio e falou com a tônica pertinente ao século XIX. E o nosso mestre falou com a tônica do século XX, jogando a humanidade para a era de Aquários, né? Para uma nova civilização. Então, é tônica. E durante a era, muito importante, veja bem, a voz do professor não é a última, não é a última. Não, existirão várias tônicas ainda que vão se sucedendo. Novos mestres virão, o próprio nosso mestre vai agir durante o terceiro milênio, isso é determinado por ele, né? E novas tônicas, cada vez mais progressivas de iniciação, vão surgindo no decorrer do terceiro milênio para atingirmos a apoteose, pelo menos uma apoteose cíclica. Eu não digo que é a apoteose de tudo, uma apoteose cíclica da raça ariana, que é o ano justamente 3005, que corresponde ao título que é dado ao nosso canal. Né? Então, isso é muito importante. O entendimento disso é fundamental para a gente se localizar dentro do processo evolutivo e a gente ir fazendo esse jogo, né? Lidando com esses fatos pela transformação interna e também auxiliando e propiciando que os nossos irmãos de caminhada atinjam esses conhecimentos e assim por diante. Né? Isso é muito importante. Aliás, nós evoluímos interiormente, dentro de nós mesmos, mas a nossa evolução interna, pessoal, faz a humanidade evoluir também. Cada vez que um ser humano atinge um conhecimento superior, a humanidade dá mais um passo à frente do seu processo evolutivo.
E interessante, professor, que o Neório Francisco Morandi nos lembram de uma frase, ó, quem não vive para servir, não serve para viver. E lembra a gente também, professor, que quem serve à humanidade serve a Deus, né? Claro, mas é evidente. Mas é evidente. Claro. O próprio Jesus falou isso. Né? O Jesus falava do amor universal. Né? Ele não falava do amor universal. Então, ele fez o Sermão da Montanha, fez uma série de eventos extraordinários. Né? E num desses eventos, ele falou, ele perguntou assim, muitos perguntavam para ele como que eles deviam servir a ele, né? Ao mestre. Né? Como que eles deviam servir ao mestre? Então, ele respondeu de maneira bem simples, nas palavras evangélicas, ele diz assim, olha, vocês vão me dar coisas boas, importantes, na medida em que vocês derem essas coisas aos seus semelhantes. Ele falou isso. Se vocês derem amor aos seus semelhantes, vocês estão amando a mim mesmo. Olha só, olha que impressionante. Jesus, o Cristo, falou. Se vocês amarem os seus semelhantes, é isso? Então ele fala, né? Ele fala da necessidade do ser humano. Tem uma passagem interessante, né? Ele diz: eu estava nu e me desses roupa, eu estava faminto e me desses comida, eu estava doente e viesse me visitar, isso? Eu estava preso e viesse me consolar. Então, veja bem, isso é amor universal. É amor universal. Então, ele diz assim: se vocês fizerem para o seu semelhante praticar o amor universal, vós estareis fazendo para mim mesmo isso. Veja só que interessante. Exatamente. Não se serve a Deus sem servir à humanidade. A gente serve a Deus servindo a humanidade. Você quer amar a Deus? Ame o seu semelhante. Essa é a mensagem do Cristo. Amar a Deus é amar o seu semelhante, indiscutivelmente. Isso é ponto básico do ensinamento de toda a ciência do conhecimento iniciático das idades e dos grandes mestres. E, ô professor, para fechar, porque a gente já está no horário apertado, a Renata Monteiro pergunta, professor, então a fé é em si mesmo? Veja bem, a fé, a fé tem um sentido assim religioso, né? A fé de acreditar, acreditar. Quando a gente pergunta assim, o que é fé? Fé é acreditar em alguma coisa e não ter dúvidas a esse respeito, não ter dúvidas. Né? Mas, no caminho da iniciação, o entendimento já é mais profundo do que a fé, do acreditar. Não é simplesmente o acreditar, é entender. A questão não é acreditar, é entender. Veja bem, temos o nosso mestre, professor Henrique José de Souza. Eu devo acreditar nele? É simplesmente isso, não? Eu acredito no professor. Mas isso é muito infantil, isso é de uma infantilidade muito grande. Eu tenho a fé no professor, eu acredito nele. Não é questão de acreditar, é entender aquilo que ele fala. Não é verdade? Não só o mestre, mas Jesus o Cristo, Siddhartha Gautama, Blavatsky, todos os grandes mestres, Francisco de Assis. Não é isso? Não somente ter fé, acreditar, mas entender o significado das suas palavras. Aí sim, aí nós damos um passo extraordinário no nosso processo evolutivo. Né? Então, a fé realmente é um sentido religioso. Né? É válido, sim. Mas é uma base inicial. Nós vamos ver na Piste Sofia, quando nós analisarmos, né? Que é um dos livros fundamentais do cristianismo primitivo, inicial, né? Existe uma posição humana, uma posição superior, espiritual. Né? Então, a fé é uma maneira de se ver o sentido religioso, mas o entendimento não é algo superior, não é isso? Que é muito maior do que a simples fé. O entender como as coisas funcionam, veja, entender como as coisas funcionam. Isso é muito importante. Então, professor, chegou agora no horário de eu dar o recadinho, né? Pois não. Ressaltar o recado da nossa roda de conversa da próxima terça-feira, tá? Então, na próxima terça-feira, no mesmo horário, às 20h40, portanto, 1º de junho de 2021, terça-feira, o canal 3005 apresenta a roda de conversa sobre a história do futuro. Padre Antônio Vieira. Autor da primeira utopia em português no século XVII, o padre Antônio Vieira expôs uma visão do Quinto Império Bíblico em linha com o sebastianismo. O que o Brasil tem a ver com isso? E este futuro já chegou?
com a nossa querida historiadora, palestrante, Lúcia Helena Cordeiro. Quem vai participar como convidado, Sidney Augusto. E o mediador, Eduardo Nunes. Prestigie mais essa excelente roda de conversa com um tema magnífico, ok? Eu quero agradecer a participação de todos, tá? A presença de todos, nos prestigiando, gente do Brasil inteiro, do Pará, do Ceará, de Brasília, Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, enfim, gente do Brasil inteiro. Pessoal, eu quero agradecer a participação de vocês mais uma vez e desejar uma boa noite, um bom final de semana e até terça-feira e até sábado que vem. Um abraço. E como sempre, para todos, luz, paz e amor para todos. Fique com Deus. Até terça-feira e depois sábado que vem do nosso encontro. Fique com Deus.